Olá, eu sou Marcela Aires, repórter de Exame.com. Quando o assunto é renda fixa, muita gente se lembra apenas dos títulos da dívida pública na hora de investir. Mas os papéis vendidos por bancos e empresas costumam apresentar um rendimento ligeiramente superior ao dos tradicionais papéis do governo. Vale a pena apostar nas debêntures e CDBs? Quem responde é o consultor financeiro Mauro Calil. Mauro, vamos lá, o que são os CDBs e o que são debêntures? Bom, os CDBs, Certificados de Depósito Bancário, são títulos de dívida de instituições bancárias. E as debêntures são títulos de dívida de instituições privadas, né, de empresas privadas, as SA. Quem negocia esses títulos e como que eles podem ser comprados? Porque a gente pensa e fala muito sobre os títulos da dívida pública e sobre o Tesouro Direto. E nesse caso? Bom, qualquer um pode comprar uma debênture ou um CDB. Né? No banco, todos os dias, você encontra um CDB para ser comprado. O que é importante ter em mente é que o CDB não é como um fundo de aplicação financeira. Né? Você compra um CDB hoje que tem prazo de vencimento, né? E se você mudar de ideia no meio do caminho, você vai sofrer penalidades. Tá? Por quê? A liquidez O banco vai recomprar, mas ele vai pegar um spread para ele. Né? O banco exige, ele garante essa liquidez, mas em contrapartida ele vai ter um spread a seu favor. Tá? No caso das debêntures, as SA elas emitem esse título da dívida, então elas têm um parâmetro de mercado. Por exemplo, Selic mais X%, ou a NTN-B mais X%. Tá? E tem também prazos de vencimento. O grande problema das debêntures hoje é a falta de liquidez. Tá? Tem algumas que têm formador de mercado, esse formador de mercado sempre também tem um spread entre compra e venda, mas garante essa liquidez. Mas a maior parte das debêntures disponíveis não tem esse tal de formador de mercado, portanto a liquidez costuma ser baixa. Levando isso em consideração, Mauro, o que você acha que seria um tempo ideal para considerar comprar debêntures, já que a pessoa vai ter que manter esse papel na carteira? Depende da debênture. Tá? Existem debêntures que têm vencimento de 3 anos, de 5 anos, de 7 anos e por aí vai. Tá? Então, quando você participar de uma oferta, você tem que verificar o prazo de validade daquela debênture, se ela tem garantias ou não, e a taxa de remuneração dela, né, frente ao benchmark do mercado. Se aquilo for interessante para você, é bom ter em vista carregar ela até o final do processo, até o final do período. Tá? Então, por exemplo, se o período for de 2 anos, seria interessante que se você não precisasse desse dinheiro durante 2 anos. Tá? O parâmetro é igual ao do título público. Né? No meio do caminho, você pode mudar de ideia, ir no Tesouro Direto e vender o título. Porém, nesse momento, você não sabe se você vai ganhar tanto quanto aquilo que estava projetado ou se até você vai perder dinheiro. Em renda fixa, o ideal é sempre carregar até o vencimento. Mauro, comparando o Tesouro Direto com as debêntures que são emitidas pelas empresas, qual rentabilidade fala mais alto? As debêntures sempre têm uma rentabilidade maior, porém carregam um risco maior também. Né? Em teoria econômica, o risco de uma nação quebrar é 0, né? Em teoria pelo menos. Então, o menor risco da economia sempre é o do governo. Tá? Dali deriva todo o risco de todos os outros agentes econômicos. Tá? Então, as empresas, se ela for uma estatal, ela tem um risco, se ela for um banco estatal, ela tem outro risco, e por aí vai. Né? Se ela é uma empresa gigantesca, se ela é uma empresa pequena, né? E tudo isso você tem que levar em consideração. Inclusive, por exemplo, barreiras de entrada contra novos entrantes, concorrência, diferenciais tecnológicos, etc. O que é importante? Você saber qual é a sua meta. Fala assim, poxa, por exemplo, Selic eu tenho num título de tesouro. Então, se vier uma nova debênture, tá, ela tem que me dar Selic mais alguma coisa, porque senão eu vou para o título de tesouro, não vale a pena. Né? E sobre os CDBs, Mário, você tem alguma preferência em relação ao tamanho dos bancos que emitem esse papel? Os CDBs, né, quanto maior o banco, menor a remuneração do CDB. Né? E outro aspecto... Seguindo aquela mesma lógica do risco. Exatamente. Tá? E a remuneração sempre é proporcional ao risco. Tá? O que acontece é que os grandes bancos de varejo, né, quando você tem pouco dinheiro, eles vão te dar 90%, 92% do DI. Né?
Na minha opinião, menos de 98% do DI, você está correndo um sério risco de empatar com caderneta de poupança ou com títulos do Tesouro. Tá? Então, você tem que ter um volume financeiro um pouco mais elevado, 60 mil, 100 mil reais, para conseguir 98, 98,5% do DI. Qual é o grande problema aqui? Você tem o limite lá do fundo garantidor, que os CDBs estão incluídos, e quando você ultrapassa a barreira dos 100% do DI, você começa a ter que ter cuidados adicionais. Né? Por exemplo, não existe milagre. Né? Se todo o mercado está pagando 98%, 99%, até 100% do DI, por que alguém vai pagar 110% do DI? É porque o banco provavelmente está descapitalizado e ele quer se capitalizar rapidamente. Só que isso para um banco é muito. Né? 10% a mais do que a média de mercado é bastante grande. 1,5% eu vejo com frequência e com um risco absolutamente controlável. Tá? Agora, a partir de 5 pontos percentuais acima do DI, ou seja, 105% do DI, eu acenderia uma luz amarela, visitaria o balanço do banco, veria o seu nível de endividamento e não entraria em prazos longos. Com a pulgarinha atrás da orelha, né? Tomaria muito cuidado. Para terminar essa conversa, Mauro, como que funciona a tributação sobre essas alternativas de investimento? Tá, é a mesma tributação de renda fixa, né? Teve a medida provisória que foi editada em 16 de dezembro do ano passado, que isentou de IOF. Bem ali no apagar das luzes. No apagar das luzes, tá? No entanto, para os CDBs parece que isso já está sendo revisto e o IOF vai voltar normalmente, tá? E no caso das debêntures, a isenção é só para emissões ligadas a projetos de infraestrutura. Ainda não tivemos nenhuma. Então é aguardar, né? Com ansiedade. Tá ótimo, Mauro. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. A você também, muito obrigada. A gente fica por aqui, mas se vê na próxima semana. Você pode participar enviando um e-mail para a gente, o endereço é seudinheiro_exame@abril.com.br. Um abraço e até a próxima.